Ontem, o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, participou de uma entrevista aqui no SIC News. Ele falou de diversos assuntos, fez uma avaliação deste ano de 2022 e contou um pouquinho sobre os projetos para o ano que vem. Foi um bate-papo leve e extremamente importante. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, foi entrevistado pelo apresentador Everton Leone e a apresentadora Meire Santos, no programa SIC News, ao vivo para todo o estado. Ele fez uma análise sobre as ações realizadas nesse primeiro mandato e falou sobre os projetos para o próximo ano. A gente vai trabalhar bastante agora, durante esse próximo mandato, na questão da saúde, né? Agora não enfrentando mais a pandemia como nós enfrentamos esses anos. A gente vai trabalhar também na infraestrutura, são estradas do estado que a gente vai trabalhar firme, como por exemplo lá a Estrada do Boi, que está sendo feita. Enfim, aqui no nosso Expresso Porto, aqui, né, que a gente vai fazer também com que fique de boa qualidade para todos aqueles que trafegam pela área, que vão ali para os portos. Enfim, a gente está trabalhando muito em todas as áreas. E aqui a entrevista com o nosso Everton Leone é sempre muito gostosa, a gente se sente em casa, né? Se sente em paz. Durante a entrevista, ele foi perguntado sobre as mudanças que devem acontecer no próximo ano e afirmou que vai mexer em algumas áreas, sem citar nomes. A gente está conversando ainda, né, com alguns pretensos, né, que assumirão alguns locais, né? Então a gente está conversando para que a gente não erre, né, e assim, em janeiro, a gente anuncia todos eles. Mas vai ter mudança? Poucas, né? Poucas criações, talvez, né? Poucas mudanças, mas elas ocorrerão. O governador falou ainda sobre o transporte fluvial escolar e trouxe a esperança para estudantes ribeirinhos. O propósito, segundo ele, é que no início do ano letivo, os alunos voltem a estudar em sala de aula. Agora, com a autorização da Justiça, a gente vai comprar esses barcos, né? Já está tudo certo. E vamos contratar, né, os pilotos. Vamos fazer aí um chamamento público para chamar os pilotos dessas embarcações. Provavelmente serão as mesmas pessoas que atendem, né, que atendiam pela empresa, enfim, tudo vai dar certo. A Secretaria de Educação já tá trabalhando nisso, né? A gente quer que eles voltem às aulas juntamente com os demais, né, sem prejuízo. Pois é, gente, como sempre, o bate-papo com o governador é sempre muito agradável. Não só para a gente que é o entrevistador, mas principalmente para o público, né? E a gente sentiu isso durante o programa, durante a entrevista, durante uma hora de bate-papo, porque as manifestações de agrado pela performance do governador, sempre muito tranquilo, e ele esbanja simpatia, bom que se diga também, carisma, né? Enfim, e aí a coisa flui. E eu e a Meire Santos ficamos muito felizes, mais uma vez, por termos tido a oportunidade de indagar o governador sobre vários assuntos, várias questões que a gente julgava que fossem importantes. E faltou muita coisa para falar ainda. É que daqui a pouco, uma hora é pouco. Se fossem 3 horas de entrevista, a gente talvez não esgotasse todos os assuntos, porque o Estado é imenso, tem muita coisa boa no Estado, mas tem muita coisa para ser resolvida ainda. E as perguntas foram chegando e não deu para fazer nem 10% do que a gente gostaria de levar o governador a partir da participação do nosso telespectador. De qualquer maneira, foi cumprida mais uma etapa, cumprindo mais uma vez com o nosso dever, e assim a gente fecha o ano com o governador, pelo menos, né, trazendo a sua palavra e a sua opinião sobre o que pode acontecer, as perspectivas. Agora, o que a gente não conseguiu, na verdade, foi arrancar do governador, embora eu tenha tentado negociar com ele, um nomezinho apenas, mas não deu. Ele se fechou e diz que só em janeiro ele anuncia alguns dos nomes, poucos nomes que ele vai trocar, segundo ele, vocês ouviram aí. Não vão haver grandes mudanças de nomes no seu governo, mas alguma coisa deve acontecer.